Eu tava achando que quinta-feira, para depois do meio da semana, a minha energia já fica mais cansada, tô com o corpo mais cansado, o horário da noite para mim é desafiador, porque eu sou uma pessoa da manhã. Então, vamos experimentar segunda-feira, nesse horário 19h59, porque a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só. A gente já trabalha com o céu da semana e a gente aproveita o que está acontecendo no céu para trazer o conhecimento básico da astrologia para que a gente possa, já sentindo a energia que está no céu, entender o que ela significa e começar a compreender o nosso mapa. Queria pedir para vocês compartilharem essa live para que a gente possa trazer mais pessoas. Quero muito contar com a ajuda de que vocês que me seguem, que vocês possam trazer, avisar as pessoas, porque o Instagram muitas vezes não comunica ou demora para comunicar as pessoas que a gente está aqui conectado. E é uma judiação, né? Porque é um conteúdo muito rico que eu trago para você, um conteúdo que é dado com todo o meu amor, todo o meu carinho, para que a gente possa distribuir essa informação e levar esse conhecimento para mais pessoas. Porque se você for uma pessoa assídua, se você for uma pessoa dedicada, você vai começar daqui a pouco a pegar o teu próprio mapa e já conseguir traçar os pauzinhos e entender o que está acontecendo ali. Para quem já conhece a astrologia, já conhece um pouco da astrologia, essa aula ela busca trazer fundamentos, né? Trazer fundamentos associados com reflexão, que eu chamo de um processo de integração dessa informação através do coaching e da espiritualidade. Como que isso acontece? Acontece dependendo do que vem dentro aqui da minha cabeça, porque se é uma coisa que eu gosto, eu coloco ali os tópicos e o universo me ajuda a trazer o conteúdo para você. Dependendo das pessoas que estão aqui, é o jeito que o universo conduz aqui a minha cabeça para as palavras saírem e tocar o coração de cada uma de vocês, porque o importante é vocês saírem da minha aula sentindo que aconteceu uma transformação dentro de você, sentindo que valeu a pena você ficar aqui comigo esse tempinho, porque você gerou conhecimento, você gerou um sentido de motivação para sua vida, e isso é que vale a pena. Então eu vou agora tirar o som do meu celular que eu esqueci. Pronto. Tirando o som do celular. Então hoje nós vamos falar do que está acontecendo no céu esta semana. Aliás, vou colocar daqui a pouco nos stories o mapa da lua minguante que vai acontecer amanhã. Ó, papel e caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão, por quê? Porque tem uma provinha que já tá agendada para entrar às 21 horas, assim que terminar a live. Antes que você esqueça o que eu disse aqui, vai fazer a sua prova lá nos stories. São 10 perguntas para vocês responderem. Então, pega um papel, uma caneta e vamos anotar tudo o que eu vou falar aqui hoje, porque tem pergunta das coisas mais importantes para vocês irem guardando essas informações, tá certo? E depois eu vou colocar o mapa da lua minguante de amanhã, às 13h44, que vai acontecer no signo de Touro. Presta atenção, amanhã, 11 de agosto, às 13h44, nós teremos a lua minguante no signo de Touro. E é um mapa que vocês depois olhem lá nos stories, que tá muito bonito. Mas eu já vou falar dele já, deixa eu terminar para hoje. Vou fazer uma sequência da semana, tá bom? Então hoje a lua está no signo de Touro e nós tivemos, e ainda está sob essa influência, foi logo de manhã, nós tivemos um Mercúrio em quadratura com Urano. Então o que significa a lua em Touro? Touro é o signo da sementinha, é aquela responsabilidade, a missão do Touro é cuidar dessa semente,
até que ela rompa a sua casca e se transforme num grande fruto, numa grande árvore, né? Então, o que acontece? A lua estando no signo de Touro, se a lua é a emoção, a palavra-chave da lua é a emoção. E a palavra-chave do Touro é a consolidação, é a firmeza, é a criar raízes. Então nós estamos trabalhando num processo de integrar, ou seja, de compreender, de sedimentar as nossas emoções. Então, quando a lua passa por esse signo de Touro, ela tem, cosmicamente, ela está numa posição muito boa e ela traz uma acomodação emocional. Só que nós tivemos hoje de manhã um Mercúrio em quadratura com Urano. O Mercúrio é o plano mental. A palavra-chave de Mercúrio é a comunicação. O Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Em Gêmeos ele está ativando o plano mental, está ativando a comunicação. E em Virgem ele ativa o processo, a organização. E hoje de manhã Mercúrio se desentendeu com Urano. E o que acontece? É uma briga no sentido de você ir buscar transformar, ou seja, inovar, romper padrões. Mercúrio, plano mental, Urano é a concepção do novo, é a revolução, é a inovação, é a tecnologia. Tudo palavra-chave de Urano. Anotem isso porque vocês não vão depois dizer que eu não dei na aula e tá na prova. Então o que você tem que fazer? Você tem que compreender que quando a gente tem essa energia no céu, a gente tem uma disposição ativada para buscar o novo no plano mental. Então nós estamos recebendo do céu a proposta de vamos sair da caixinha, né? Então essa é a ideia de Mercúrio em quadratura com Urano. O que pode acontecer se é quadratura? É um aspecto de crise. Ele é grafado no mapa em vermelho. Se é um aspecto de crise grafado no mapa em vermelho, significa que na mão do ego, esse trânsito pode significar o quê? Impaciência, imprudência, ou seja, você fala antes de pensar, não articula bem as suas ideias e com isso pode ter ruídos e falhas de comunicação. Então você de repente acaba criando um acidente de comunicação para você consertar, sair de um padrão que na verdade estava ali, essa quadratura justamente é para você olhar para a situação com uma nova perspectiva. Sempre nós temos a oportunidade de ficar no plano do ego ou dizer muito obrigada, senhor ego, eu vou olhar para esse cenário de crise com uma mente mais sábia, com uma mente divina, com a mente que não vê essa irrealidade. Então, quando a gente olha no mundo da Matrix, a gente só vê problemas. Enquanto que, quando a gente entende que esses problemas são uma expressão da nossa mente, nós passamos a ver soluções. Tá? Então, esse é o dia de hoje, né? E essa energia permanece. Amanhã, nós temos a Lua fazendo o seu quarto minguante no signo de Touro, no grau 19, 28. Um mapa muito bonito de amanhã. Um mapa muito bonito. Um mapa que traz um aspecto espiritual que eu chamo de pipa, né? Ele envolve um grande triângulo que está apontando para o meio do céu em Virgem e um seixo, que é um grande seixo apontando para Netuno aqui na casa 4. Então nós temos um aspecto assim de estar harmonizando, organizando nosso sistema de vida, para que as coisas possam estar fluindo dentro do sentido de a palavra-chave de Virgem é ser útil. O que você está fazendo da sua vida para que você seja útil às pessoas?
e ao mundo. Então, é uma semana em que a gente vai pensar assim, puxa vida, isso tem utilidade na minha vida ou não tem utilidade na minha vida? A Lua, nesta lunação, está marcada com uma conjunção de Urano. É uma Lua em Touro em conjunção com Urano em Touro. Significa o quê? Mais uma proposta de reforma íntima. É uma proposta de você olhar para suas emoções. Sabe o que é aqueles vasinhos, aquelas como chamava? Aquelas bolas de água, né? Que tinha um monte de coisinha, você sacudia, aí de repente elas iam assentando como é que chama? Purpurinas dentro. Então, essa é o sentido. Vamos acalmar essa emoção, mas buscando compreender de forma diferente aquilo que você está sentindo, porque é touro, né? Então, o touro tem que acalmar, mas o Urano pede, vamos inovar. Então, é um processo de você olhar para dentro para despertar a sua criatividade, porque o Urano, ele desperta muito a criatividade. Então, o que você pode fazer, já que é plano emocional? Você vai trabalhar com aquilo que seja sentimento. Então, você vai escrever, porque aproveita, né, que se o Mercúrio fez quadratura com o Urano, a melhor coisa é você transformar essa bagunça em palavras, porque aí as palavras de alguma maneira vão dar alguma ordem naquilo que você está sentindo. E o ascendente dessa lunação é Sagitário, então é preciso buscar olhar para o futuro com fé, com esperança, e você tem que se organizar para isso. Se você não se organizar para você inovar e para você sair, né, de um estado mais introspectivo, porque a lua minguante é para você buscar essa introspecção. E a nossa criatividade não está no mundo, a nossa criatividade está dentro da nossa conexão com a mente divina. Então, esse é um período para você fazer a sua lição de casa e buscar aquilo que você está querendo trazer de novo, um processo de criação, tá? O que mais? Nós temos também, na quarta-feira, a Lua mudando para o signo de Gêmeos. Então, se você, hoje e amanhã, fizer esse processo de entender e buscar se conectar com essa sua parte criativa, para que você possa se organizar no sentido de ser útil, construir algo novo, ver as crises com outras perspectivas, é de um limão que se faz uma limonada. Então, esse processo de transformação, de buscar na Lua em Gêmeos, você vai dar vazão, você vai comunicar, você vai expandir. É o momento de você realmente estar colocando isso, externalizando isso de uma forma mais fluida, porque o Gêmeos é o ar, então é o momento de comunicar, de expandir, então de se organizar. Sem contar que eu não estou entrando, né? Não é meu objetivo entrar nos detalhes de cada lua. Na quarta-feira, por exemplo, né? Ela vai estar em trígono com Saturno. Então, eu não vou usar esse horário para ficar fazendo horóscopo. Eu quero te usar esse céu para você entender o que ele significa. Então, quando a gente fala de Lua em Gêmeos, nós estamos falando de uma emocional, uma vontade de se comunicar, uma vontade de fluir, uma vontade de flexibilizar. Então, a Lua é emoção, os Gêmeos é a comunicação. Então, vamos nos motivar por meio da nossa comunicação, tá? Então, aí, a gente tem na quarta-feira essa entrada da Lua em Gêmeos. Na quinta, veja bem, na quinta, nós vamos aprender agora o que é Marte, né? Marte é o planeta que rege o signo de Áries e rege o signo de Escorpião, o regente antigo de Escorpião. O Marte, ele tem como palavra-chave abrir caminhos. Ele está aqui, ele é o soldado de frente, ele vem, palpa toda a obra.
Tanto que pessoas que têm forte ênfase em Áries ou Marte proeminente é o quê? No ascendente, no meio do céu, em conjunção com o Sol, com Lua, com Mercúrio, são pessoas que têm ênfase em do Marte, dessa energia. É uma energia de execução. Missão dada é missão cumprida. Então aí o que acontece? Nós temos na quinta-feira uma crise entre Marte e Plutão. O Marte, ele tem a ver com a ação, de sair para frente. E o Plutão, ele é o planeta que rege Escorpião e é o planeta que pede para que você vá profundamente ter uma ideia, um contato, uma conexão muito forte com o que ele toca. O Plutão, ele é o planeta da transformação. Quando Marte faz uma quadratura, que é crise com Plutão, nós temos o quê? Uma necessidade de rever comportamentos, de rever a forma como a gente está se posicionando, a ênfase que a gente dá nas coisas que a gente faz. Então, a energia que o ego pega para entender disso daqui é briga, discussão, né? Então, é uma disputa de poder. Marte, que quer sair fazendo, Plutão, que quer o comando. Então, na quinta-feira é um dia para você ter muita cautela com uma forma de você se posicionar, né? O Marte, ele está transitando no signo de Áries, né? E o Plutão está transitando no signo de Capricórnio. Marte em Áries é muito forte, porque ele tá no signo do seu domicílio. Então, ele está na potência toda. Então, vamos ter cautela na quinta-feira, porque quinta-feira não é um dia para você querer disputar, ter razão. É um dia para, sabe, vamos deixar para lá, vamos tem que ter calma em trânsito, tem que ter calma nas relações, na troca. Às vezes a pessoa não tem noção do jeito que ela fala. Às vezes a pessoa já é uma pessoa que é mais intensa. Ela já não tem muita habilidade para lidar com pessoas. E de repente, um dia como esse, em que o céu está quente, é bom alguém abafar e é o momento de usar o Libra. É o momento de usar cara de paisagem para algumas situações. Então, tenha em mente isso, que eu acho que vale a pena, porque é um trânsito forte, tá? Então, é isso. O Plutão é o nosso planeta regente do signo de Escorpião. Ele tem a ver com as profundezas. Então, ele está trabalhando no inconsciente. Ele é um planeta transpessoal que envolve uma energia de geração. E o Marte tem a ver com ação e comportamento aqui. Então, nós precisamos usar assim, o que é que nós precisamos mudar no nosso comportamento, na nossa atitude. É um dia que vai ficar óbvio isso. É um dia que vai ficar óbvio. Na sexta, a Lua entra em Câncer. E como a Lua rege o signo de Câncer, significa que ela está no seu domicílio. Então, a Lua no signo de Câncer, o que é? Emoção, sensibilidade, cuidado, carinho. Já vai chegando na sexta-feira, você já vai estar querendo ficar mais em casa, curtir, tirar a máscara, não precisar ficar respirando com aquele negócio atrapalhando a sua respiração. Você só vai querer ficar ali em casa, curtindo família, porque isso é Câncer. Câncer é família, Câncer é o cuidado, Câncer é a gestação, Câncer é o útero, Câncer é o abraço gostoso, quentinho, gordinho, né? Então, essa é a nossa sexta-feira, com a Lua ingressando no signo de Câncer, e ela vai ter ali os seus aspectos com Sol, com Marte e com Netuno. Mas é um momento em que você vai estar mais sensível. No sábado a gente tem o Urano fazendo o seu estacionando para dar meia volta, para voltar para trás. Ele vai entrar no movimento retrógrado
E o Urano retrógrado, ou seja, o Urano é inovação, renovação, tecnologia, visão de futuro, regente do signo de Aquário. O que acontece quando ele para fazer o seu movimento retrógrado? É claro que esse movimento retrógrado é aparente. A gente daqui da Terra tem a impressão, pelo seu trânsito pela eclíptica, que ele está voltando. Mas estes acontecimentos, eles têm uma analogia aqui com a vida na Terra, que é um momento em que você vai querer ter menos essa visão de distanciamento e mais de aproximação, porque o Urano ele é mais do coletivo, ele é mais voltado para o grupo e menos para o indivíduo, mas é a necessidade de você buscar esse lado de acolhimento, porque o oposto dele, o oposto de Aquário, né, é Leão. Então Leão e Sol, e é o momento que a gente vai estar mais coração. Por quê? Porque na verdade, com todo esse movimento de tecnologia que a gente está vivendo, todo mundo na internet, chega uma hora que a gente quer desligar tudo, né? A gente quer desligar celular, a gente quer desconectar do Instagram, a gente quer ter uma pausa. Talvez seja um bom exercício, pelo menos por esses primeiros dias que o Urano vai estar retrogradando, que você tenha um contato mais humano, mais próximo, não tão tecnológico. Eu sei, a gente não pode abraçar, não pode ter contato, mas de repente com a nossa família a gente pode, né? Então é um momento de aproximação. Urano, ele tem um aspecto muito importante na nossa psique, que quando ele está em aspectos com planetas pessoais, Sol, Lua, ascendente, não pontos, não ascendentemente do céu, mas Sol, Lua, Vênus, ele causa um efeito que eu chamo de menor abandonado. Você tem uma dificuldade com a questão da rejeição, o medo do vínculo, o medo de ser abandonado. Então esse é um aspecto psicológico que acontece e aparece muito quando o Urano está em aspectos com esses pontos, com planetas pessoais, principalmente Vênus, que tem a ver com os nossos relacionamentos. Então é um momento para a gente olhar para o nosso interior e se acalentar e entender que nós estamos num processo de transformação muito grande. Primeiro, a gente precisa entender quem a gente é. Quem é você? Porque quando você entende quem você é, né, você consegue entender que este processo de cura, de transformação, é de dentro para fora. A partir do momento que você se cura, você cura o mundo. Mas se você continua identificada e se projetando nas coisas fora do mundo, você não consegue fazer esse processo de individuação, que é o processo que Jung falava. E é um processo que acontece quando a gente está passando, por exemplo, pela oposição de Urano a Urano no mapa natal. Então a gente primeiro precisa individuar, a gente precisa entender que nós temos um papel a cumprir, uma missão dada por Deus dentro do nosso potinho de talentos para ser útil e servir ao mundo. E a partir do momento que a gente consegue fazer essa cura e essa leitura de quem nós somos, a gente tem a grata surpresa e a gente desperta para a realidade de que nós somos todos integrados de uma única mente, de uma única força cósmica que nos conecta pelo amor, certo? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Oi, você faz Revolução Solar e Astrologia. Eu faço progressão e trânsitos. A minha forma de análise de tendências para 12 meses é melhor do que a Revolução Solar, mais assertiva, mais direcionada, é progressão e trânsito. Faço também revolução como um plus, se por exemplo a cliente fez aniversário proximamente, então eu dou uma olhada, mas a revolução é uma técnica um pouco precisa, ela não é tão precisa quanto a progressão e o trânsito, para poder fazer análise e previsão.
Eu não sou uma astróloga que me prendo a previsões. Eu dou as tendências, porque acima de tudo eu prezo a consciência e o livre-arbítrio. É isso que eu prego. Nós não podemos deixar a nossa mente presa ao ego. E o nosso mapa, ele é um roteiro que a gente segue, e ele é um roteiro escrito pela mente do ego. Só que a gente tem que entender o que o ego quis que a gente vivesse e por que ele está criando isso tudo a partir de um cenário ilusório. Se a gente considerar que tudo que nós criamos é a partir de uma mente. Se a gente mudar a mente, a gente muda o mundo. Então, essa é uma visão mais integrada com a espiritualidade, e é por isso que eu gosto muito de tirar do ego o poder que ele pensa que tem. Porque dizer que de repente você nasceu com um Sol em quadratura Plutão e você está fadada a sofrer traição o resto da vida, isso aí é o que o ego quer que você acredite. E eu quero muito mais acreditar que eu tenho a força e o poder de transformar a minha vontade para colocar a minha mente a serviço de um poder maior, e aí sim entender as profundezas do meu inconsciente e a partir disso me empoderar como um canal divino a serviço de Deus no mundo. Eu prefiro ver assim, né? Porque a gente sofre muito menos. Na verdade, a gente não sofre, porque quem sofre é o ego. Muito bem, e aí domingo nós temos o Sol que está transitando e fará um trígono com... Ups, perdi aqui. O Sol em trígono com Marte. Deixa eu buscar ele aqui na minha... O Sol transitando agora pelo signo de Leão, fará um trígono com Marte. É um aspecto exato, porque é lógico que ele já está fazendo o trígono. O que acontece é que quando o aspecto é exato no céu, a gente sente mais força dele aqui, né, na Terra. Então, é um aspecto de fluidez, porque o trígono, ele é grafado em azul no mapa e ele significa entendimento. A palavra-chave do trígono, desse aspecto fluido, é um aspecto de entendimento. Então, eu entendo que eu tenho um brilho, uma força, uma luz interior, uma vontade capaz de me colocar em ação. E aí, se eu fiz desde o comecinho lá da lua minguante a minha lição de casa de me preparar para agir, eu vou estar recebendo do céu um grande impulso para estar começando algo novo para minha vida. Então, o Sol é vontade, ele é o regente do signo de Leão. Marte é ação, é o regente do signo de Áries e de Escorpião. Então, se eu tenho a minha vontade se entendendo com a minha ação, o que você entende por isso? Que eu estou pronta para fazer as coisas acontecerem, certo? Então, este é o céu da nossa semana, já traduzido com algumas interpretações para que você registre no seu caderno a simbologia de cada um desses planetas. Então, você, ao anotar e você, ao sentir o que vai acontecer, essa associação de olhar para o céu e entender o que está acontecendo aqui na Terra, esse é o método utilizado de aprendizagem da astrologia há milênios. É assim que os antigos estudavam, olhando para o céu, percebendo a posição dos planetas e percebendo os acontecimentos análogos a esses posicionamentos na Terra. Quando isso acontece, a gente aprende com mais rapidez e mais facilidade. Deixa eu só tomar um golinho de água, porque parece que a gente fala e a garganta seca, né? É estranho isso. Acho que a gente usa muita água para poder fazer as cordas vocais funcionarem. E eu trouxe hoje como uma frase do dia, eu gosto muito de abrir livros aleatoriamente. Eu sou uma pessoa do oráculo, adoro
consultar, fazer um pensamento e pedir uma palavra, uma frase, algo que me inspire. Eu gosto muito. Uso quase todos os meus livros eu uso com esse critério. E eu abri o livro da Louise Hay. Acredite, gente, se quiser, esse livrinho aqui da Louise Hay foi o meu primeiro livro de autoajuda, que eles chamavam de autoajuda, que depois ficou muito banalizado. Os egos humanos fazem de tudo para banalizar aquilo que é riqueza, aquilo que é luz, aquilo que traz crescimento. Do mesmo jeito que banalizaram a autoajuda, que era justamente para você buscar se motivar de dentro para fora para mudar a sua vida, banalizaram o coaching também atualmente. Como já banalizaram a astrologia, já banalizaram a psicologia, e quem trabalha com o desenvolvimento humano sabe a luta que é você buscar meios de combater essa crença em cima do que é bom, né? Só porque a autoajuda é banal. Não, autoajuda é incrível. E esse livro foi o primeiro livro que eu comprei na vida para trabalhar o meu próprio desenvolvimento. E essa mulher foi uma visionária, foi uma pessoa que trouxe o coaching viveu a vida inteira buscando esse processo de autocura. Uma pessoa que sofreu muito na vida dela, sofreu abusos. E uma coisa, gente, que a gente tem que entender: esse processo de sofrimento, o que o ego faz com que a gente transforme em vitimismo, a gente tem que pegar isso e transformar em força, em coragem, em energia para mudar o nosso processo, porque ninguém no mundo vai nos curar, principalmente quem está num processo de trabalhar a transformação dos outros, com astrologia, com terapias holísticas, com psicologia. Você busca a cura para você, porque você só pode levar o outro por um caminho que você já percorreu. Você só pode ajudar um filho se você já souber conseguir ter uma conexão empática para entender a dor dele. Por isso que a gente vive, aprende e depois a gente educa e a gente faz um processo. E às vezes os nossos filhos só vão compreender aquilo que nós tentamos ensinar muito tempo depois, quando se tornarem adultos. Então não é em vão todo o esforço de educar, todo o esforço de transformar, ele é primeiro a partir de si mesmo. Porque se você buscar a sua felicidade e os seus filhos olharem para o seu modelo, para o seu exemplo, de você lutar pela vida, de você não cair, não cair no vitimismo por uma dificuldade. Às vezes você é subtraído de alguma forma pela vida e você cai imediatamente na crítica e na reclamação. Essa é a pior alternativa que você pode ter, né? Marte e Plutão, por exemplo, né, que são dois planetas muito tensos. Então, o Plutão é o submundo, né? A parte baixa, a energia baixa de Plutão na sua escuridão é as trevas. Então, a gente tem que fazer o possível e o impossível para manter a nossa motivação, a nossa energia em alta, a nossa frequência, porque a gente vai sempre atrair mais do que a gente dá. E eu trouxe da Louise Hay uma frase que eu tirei 2 vezes essa semana, porque eu gosto muito dela. E eu sempre uso, por quê? Porque eu acredito que é isso que funciona, é isso que eu aplico na minha vida. Então, se você está precisando de dar umas apagadas aí nas dores e sofrimentos, eu vou te dizer que o amor é a maior borracha que eu conheço. Ele apaga até mesmo as lembranças mais profundas e doloridas, porque vai mais fundo do que qualquer outra coisa deste planeta. Então, gente, o amor é o antídoto para o medo. Não é a coragem, é o amor. E o amor, vencendo o medo, você traz a coragem à tona. Então tenha muita força de amor para apagar, limpar, fazer o serviço que você precisa de organização interna
para que você tenha uma excelente semana. Às vezes a gente passa por situações, por exemplo, você compra um celular novo, você paga uma prestação e você está falando na rua porque você já foi displicente, né? Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é o amor, outra coisa é a vida na Matrix. Lembra? Sempre tem sentinela, sempre tem agentes te perseguindo, então você tem que ter cautela. Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte, infelizmente. Nós vivemos num mundo criado por nossas ilusões, mas ele é tão aparentemente real que você pode estar falando na rua com o celular e você pode ser roubada, assaltada, levar o seu celular embora. Aqui o que você vai fazer? A primeira reação é de raiva, a primeira reação é de xingar, a primeira reação de revolta. Agora, por que, em primeiro lugar, você não assume a responsabilidade que foi sua escolha pegar o celular e falar na rua sabendo que existe um risco? Então nós temos que dimensionar os riscos da nossa vida. Nós temos que dimensionar os ganhos e perdas para que a gente possa fazer escolhas. E uma coisa eu te convido, seja 100% responsável por tudo o que te acontece, porque esse é o único poder que você tem na vida. É o poder de escolha de como você vai conduzir as experiências boas ou ruins que te acontecem todos os dias. E era isso o que eu tinha reservado para o dia de hoje. Eu quis ser uma live mais sucinta para que não canse vocês. Eu queria saber se vocês têm perguntas, se ficou clara a explicação. Nós temos ainda alguns minutos. Me digam se valeu a pena e se vocês querem algum esclarecimento sobre o tema de hoje, que são esses pontos que eu trouxe aqui na aula para vocês. Alguma dúvida sobre Mercúrio, sobre Urano, sobre os signos em que a Lua vai estar transitando esta semana, Touro, Gêmeos e Câncer, Marte, Sol. O que vocês têm de dúvida? Se todo mundo anotou alguma coisa ou se ficou alguma dúvida, coloquem para mim. Oi, Juju, gostou? Valeu a pena? Então, se valeu a pena, às 21 horas vai... Tá vendo? Esse Instagram é maluco de noite. Quase pausou aqui. E eu vou deixar a provinha lá para vocês responderem, tá bom? Quero ver se vocês absorveram todo o conhecimento de hoje. E eu vou também colocar o mapa da Lua Minguante. Se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem lá nos directs para mim. Tá bom? Então tá ótimo! Gostaram? Valeu a pena? Fico bem feliz. Vocês gostaram desse estilo de aula? Essa inovação de fazer uma coisa mais dinâmica, ao invés de eu ficar aqui matutando qual é o esquema de astrologia que eu vou trazer, eu vou procurar trazer, com base no céu da semana, aspectos e informações para ir trazendo os fundamentos da astrologia para vocês. Valeu a pena? Gostaram? Ótimo! Gostou? Excelente! Então, compartilhem essa live, vai ficar no IGTV, tá bom? E amanhã, ai gente, estava esquecendo de avisar. Amanhã tem uma aula especial, parte 2. Semana passada, a Rosana da Carinho em Gotas esteve aqui comigo e nós falamos sobre as somatizações, os pontos de somatizações do corpo e os óleos essenciais que você pode usar para os seus cuidados especiais no sentido de se manter mais em harmonia, né? Para estar ali ajudando no bem-estar. E amanhã nós vamos fazer a live da parte 2, porque a gente fez de Áries a Libra e amanhã vai ser de Escorpião a Peixes. Então, se você tem interesse em aprender tanto sobre os signos, os seus pontos de somatizações, como os seus óleos essenciais, vocês venham para a live amanhã, vai ser no mesmo horário, 19h59. E para quem estiver presente até o final da live, vai ter uma palavra-chave, uma hashtag para a live. A Rosana ela fez um resumo, uma tabelinha
dos signos, suas somatizações e os óleos essenciais. Olha, ficou uma graça. Ela fez já para de Áries a Libra, e quem quiser, estiver presente na live e colocar a hashtag da live para o meu direct, eu vou mandar essa tabelinha, essa colinha, para vocês conhecerem os óleos essenciais ligados a cada um dos 12 signos. Deixa ela cantar, Adolfo. Não, hoje eu tava. Bom, gente, é isso daí. Todo mundo vai vir na live amanhã, 19h59, com a carinho em gotas, certo? Então é isso daí. Vou agradecer vocês. De 0 a 10, me dê uma nota. Botem estrelinhas pra mim, gente. Se vocês gostaram, sabe a minha estrelinha? Que é aquela estrelinha do Faça Seu Céu Brilhar? Coloquem estrelinhas pra mim aí, pra eu saber se vocês gostarem. Quantas estrelinhas eu ganho? De 1 a 5 estrelas. Quanto que valeu essa live de hoje? Isso. Você quer ver? Tá no IGTV, Ilza. Ela tem uma foto de uns óleos. Tá lá os signos e os óleos essenciais. É só você ir lá e assistir. Ganhei 5 estrelas da Lotus e Folhas. Artes Visuais me deu 1 estrela só. Ai, que triste. A Juliana me deu 4 estrelas. A Raquel me deu 5 estrelas. A Vanusa me deu 5 estrelas. Então tá bom. A maioria me deu 5 estrelas, então já tô mais feliz. Tá bom, meus amores? Então, até amanhã, 19h59, aqui. Ah, você deu errado, são 5. Tá bom, já te perdoei.